E aí pessoal, tudo bom? Professor Aurélio aqui falando. Nós vamos hoje tratar de um assunto de sociologia muito importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto ele é de 1990, foi inspirado aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos e era previsto na Constituição Federal de 1988. É necessário que a gente conheça, e principalmente vocês, para saber o que pode, o que não pode, quais são os deveres, quais são os direitos, porque não é só os direitos, né? Nós temos também deveres, ok? Espero que estejam todos bem, certo? Vamos fazer o resumo dessa aula aí também no caderno, as partes principais. Eu trouxe um gibi, uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, que o Maurício de Souza ele adaptou então essa linguagem do Estatuto para uma linguagem mais fácil para crianças e adolescentes. As crianças é um público que vai do 0 até os 12 anos e completo. Os adolescentes vão dos 12 aos 18. E nós temos aí, a partir dos 18, a maioridade, né? Que o Estatuto também ainda contempla os jovens até os 21 anos, em algumas situações especiais. Por exemplo, se ele está cumprindo alguma medida restritiva aos 18 anos e a pena dele era um pouquinho maior, passaria um pouco mais tempo, ele pode ir no máximo até os 21 para cumprir essa medida protetiva, né? Então, assim, são algumas situações que a gente vai conhecendo aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, que sofreu várias mudanças ao longo do tempo. A última que eles gostariam de ter mudado era a redução da maioridade penal para 16 anos, né, já que aos 16 o jovem já tem a capacidade de votar, fazer suas escolhas. Talvez poderia se responsabilizar aí pelos seus crimes e suas infrações a partir dos 16 anos. Então essa é uma discussão que existe, mas que ainda não foi, digamos assim, autorizada, né? Não virou lei. Mantém-se a maioridade aí dos 18. Ok? Então eu vou fazer a leitura, eu vou interrompendo em alguns momentos, explicando, fazendo alguns comentários. E é isso. Tudo jóia? Vou ficar aqui um pouquinho do lado, eu ampliei o gibi todinho aí na tela, tá bom? Vamos lá. Então, começa, né, os personagens aí da Turma da Mônica. Cebolinha, Cascão, o Franjinha chamou para uma reunião também? Chamou. A nós também. Será que é algum super plano contra a Mônica? Oi, turma. Acho que não. E aí chega a Mônica. Esse é o Franjinha, tá? Ele que vai falar do estatuto. Pessoal, que bom que vocês vieram. Franjinha, é o seguinte, eu ganhei uma coisa muito importante e queria dividir com todos vocês. Se for doce, eu aceito, diz a Magali. Quieta, Magali. O que é, Franjinha? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto? O que é isso? Já vi que não é de comer. Calma, eu explico. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é o conjunto de regras que são as leis e está previsto na Constituição de 1988, no artigo 227, para defender os direitos da criança e do adolescente. E ele garante as facilidades e as oportunidades para que nós cresçamos com liberdade e respeito. Agora que chegou todo mundo, podemos começar a conversar sobre o Estatuto. A primeira coisa que ele nos fala é sobre a vida. Então, no capítulo 1, ele vai tratar disso. Direito à vida, né? O Estatuto garante todas as condições para que nós, crianças, tenhamos um nascimento e desenvolvimento sadios. Então, inclusive, até a mãe vai ser protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente nesse período de gestação, de amamentação. Vamos lá. Dando à futura mamãe o atendimento médico necessário. Nossa, como chuta, que embaixada, vai ser um atleta. O apoio alimentar. Magali, essa comida é só para futuras mamães. E daí, no futuro, eu vou ser mamãe. Vamos lá. Condições para alimentar o recém-nascido. Esse lance da amamentação é até polêmico em alguns lugares. Tinha leis aí querendo proibir a amamentação em lugares públicos, em algumas cidades. E assim, gente, a criança quando está com fome, ela tem que ser alimentada. E o alimento vem da mãe, né, do seio dela. Não tem essa coisa do pudor ou de nada de cunho
erótico, sexual na amamentação, pelo amor de Deus. E sempre orientada por um médico pediatra. Pediatra é o médico de quê? Que cuida do pé? Não, é o especialista em crianças. E por falar em médico, vamos falar de saúde. Aí o Cascão fala, né? Saúde, Cebolinha. Obrigado, mas não espelhei. A Mônica, vamos ficar quietos. O Estatuto diz que toda criança ou adolescente deve ser sempre o primeiro a receber socorro. Em casos de acidente, por exemplo, de trânsito com muitas vítimas, os bombeiros procurariam primeiro as crianças para socorrer. Isso vale para a coelhada também? Deve receber atenção odontológica, prevenindo contra as cáries, né? A questão dos dentistas aí, um serviço gratuito, é um direito do adolescente. Ser vacinado gratuitamente contra tétano, passou aqui, né? Contra tétano, coqueluche, paralisia infantil e outras doenças. Isso no caso aí nos postos de saúde. E os vírus ali fazendo carreira, né? Simbora, turma, é fria. Tomara que daqui a pouco o coronavírus também saia fora, né? Saia correndo. Se descobrirem a vacina o mais breve possível. Vamos lá. É mesmo. Amanhã tem vacinação. Vamos levar a Maliazinha. Viu? O Estatuto já está funcionando. Você está entendendo melhor os seus direitos e deveres de criança. Legal, Franjinha. Conte mais sobre o Estatuto. Tudo bem, vamos falar agora sobre liberdade. O Estatuto diz que toda criança e adolescente tem direito à liberdade, direito de ir e vir e deve ser respeitado. Mas tem limites isso aí, esse direito de ir e vir. Vamos ver aqui. Legal, então tem o direito de ir e vir para qualquer lugar? Aonde você vai? Para Maltiolas, para Marte, né? Ele troca o L pelo R aí, né? Calma, Cebolinha, não é assim que... Aqui diz que a criança não pode viajar sozinha. Em companhias aéreas, só a partir dos 12 anos, isso com autorização dos responsáveis, muitas vezes necessário até reconhecer firme cartório. Nos ônibus intermunicipais e interestaduais também é rígido, né? Se eu não me engano, nos ônibus, a partir de 16 anos que é possível viajar sozinho, antes disso não. Para evitar problemas de sequestro, essas coisas assim que podem acontecer, certo? Prostituição, exploração, enfim. Calma, Cebolinha, não é assim que criança não pode viajar sozinha. Para isso, sim, eu já disse, né? Precisa da autorização de um juiz. Aí o juiz brinca lá com o Cebolinha. Para onde? Para Marte? Fora esses casos, a liberdade da criança deve ser respeitada. No caso, o lazer deve ser respeitado. E ainda sobre liberdade, o Estatuto diz que toda criança tem o direito de escolher a sua religião. Eu sou católico, evangélico, budista, corintiano. Corinthians não é time, não é religião, é um time de futebol. Então assim, eu sei que as crianças, os adolescentes, eles vão frequentar geralmente aquela igreja, aquele movimento religioso que os pais frequentam, né, por uma questão de tradição. Mas assim, não necessariamente ele é obrigado a ir, ele pode escolher, ele tem o direito de escolher e os pais têm que respeitar. Eu sei que os pais muitas vezes querem o melhor para os filhos, mas às vezes a criança não gosta, se identifica mais com outra denominação religiosa, congregação, enfim. Então isso a gente tem que ser respeitado. Vai chegar um dia que é necessário conversar com os filhos sobre isso daí. E eles podem até optar por não querer participar de religião nenhuma, também é um direito deles. Vamos lá. O direito de brincar, de praticar esportes e se divertir. E nós adolescentes, completando 16 anos, já podemos participar da política. E aqui eu chamo a atenção, né, para que os futuros eleitores pensem bem, acompanhem os fatos políticos, para que não aconteça novamente o que aconteceu, né? A gente conseguir escolher presidentes que possam dirigir, tenham capacidade de governar sem tanta confusão, porque o Brasil está precisando aí de muita coisa, e não
confusão e não assim semear discórdia e tal. Eu acho que tem que andar. A economia precisa de governantes capacitados. Então, temos que saber escolher pessoas que não sejam ligadas à corrupção, certo? Pessoas que tenham um passado assim digno, né? Enfim, isso é muito pessoal a questão do voto, mas é necessário. A população jovem que vota é muito grande e se todo mundo votar aí errado, dá o que dá. Vamos lá. Votando em nossos governantes. É isso aí, Luiz. Socorro, me ajudem. Calma, Cebolinha. Segundo o Estatuto, é dever de todos proteger a criança e o adolescente do tratamento desumano e violento. Não é o que aconteceu com o menino João Pedro, né? No Rio de Janeiro. E isso é uma história triste, né? Que a gente, infelizmente, acontece nos dias de hoje, né? Então, vamos lá. Eu só ia dar uma coelhada nele. Viu? Coelhada é um tratamento desumano e violento. Exagerado. E o que ele fez? Me chamou de dentão abridor de lata. Mas é mesmo. O quê? Calma, pessoal. O Estatuto diz que toda criança e adolescente tem o direito à liberdade de expressão, de falar o que pensa. Mas muita calma aí, vamos lá. Mas com respeito, né? Ninguém também pode estar ofendendo nas redes sociais. Isso também não deve acontecer, porque senão isso dá problema. Então desculpa, 5 fios de cabeça de arame, com todo respeito, viu? Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar de família. Segundo o Estatuto, toda criança ou adolescente tem o direito de ser criado e educado pela sua família. E aqui nós temos uma imagem de uma família padrão, certo? Vamos lá. Mas isso mudou no Brasil. Vou conversar um pouquinho. Seja ela rica ou pobre, quando a criança não tem família, Franjinha, como é que faz? Bem, aí ela pode conseguir uma através da guarda ou de uma adoção. Entendi. Ela pede uma família para um guarda ou um doce bem grande? Não, Magali. Guarda é quando uma pessoa adulta se interessa por uma criança que não tem ninguém e passa a cuidar dela, dando casa, comida, carinho e proteção. Então, uma pessoa solteira pode ter a guarda daquela criança ou adolescente. E isso é importante, né? Tantas crianças aí abandonadas ou nessas casas de orfanatos e tudo sem um lar. E assim, a gente sabe que a configuração de família vem mudando no Brasil, né? Hoje existem mães solteiras, pais solteiros, casais gays, de homens, de mulheres, que também têm o direito de adoção. E eu, particularmente, eu acho que não há problema. Não existe assim uma pesquisa, um estudo que diga que ser criado por casais gays vai influenciar no caráter ou na personalidade ou vai trazer algum tipo de trauma no futuro daquela criança, daquele jovem. Não existe esse dado, né? Isso não é comprovado. E a gente tem que lembrar que essa criança foi abandonada por um casal hétero, né? Que não deu esse apoio, esse aconchego. E às vezes esses casais dão uma educação muito melhor, uma atenção, um cuidado muito melhor do que certos casais héteros. Eu sei que o tema é polêmico, muita gente não concorda por conta de questões religiosas, mas a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né, nessa questão, porque o sofrimento da criança que preocupa mais, né? O que ela pode deixar de ter, de viver, de conhecer, de aprender por algum tipo de preconceito para adoção. Então, vamos pensar um pouquinho ainda mais sobre isso. Ok? E se os adotantes forem estrangeiros, terão de vir pessoalmente ao Brasil e passar um tempo convivendo com a criança. É uma questão de adaptação. Há também um órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar. Ele aplica medidas de proteção, atende e aconselha os pais ou responsáveis, requisita serviços públicos nas áreas de saúde, de serviço social, previdência e educação. Então, qualquer problema envolvendo criança e adolescente, diz que 100, e eles repassam diretamente o chamado para um conselho tutelar mais próximo. Às vezes os pais respondem pelas negligências
que eles cometerem em relação aos filhos. Por exemplo, se o pai não encaminha o filho para a escola, é conivente com a ausência da criança na escola, a escola pode notificar o conselho contra essa família, por exemplo. Certo? Então vamos lá. Expede notificações, requisita certidões, encaminha ao Ministério Público, à autoridade judiciária, casos e notícias de suas competências e assessora o Poder Executivo local. Casos de violência também, violência física, também podem ser denunciados aí ao Conselho Tutelar. Porque assim, tem uma lei agora, né, chamada Lei da Palmatória. Você não pode agir como antigamente, bater, né? Então assim, hoje é o diálogo que deve prevalecer. Então muito cuidado aí os pais para assim, querer educar na base da violência, né? Isso pode causar um problema aí futuro. Turminha, há outro assunto muito importante ao qual precisamos estar atentos: a exploração sexual, principalmente na internet. Por isso, a rede deve ser usada de maneira apropriada, com a supervisão dos pais ou responsáveis. Então, os adultos têm que acompanhar o que está acontecendo nas redes sociais dos seus filhos, das crianças, dos adolescentes, que eles são responsáveis. Enquanto ele mora na casa dos pais, né, dependente, então é assim que tem que ser. Certo? No dia que ele for independente, financeiramente falando também, aí os pais já perdem um pouquinho assim esse controle, né? Vamos lá. É isso aí, turminha. Temos que prevenir e não descuidar. Esse lance da internet foi colocado recentemente aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na década de 90, quando ele foi criado, não tinha isso, né? Então, foi aí adaptado. Vamos lá. Legal, Franjinha? Quanta coisa, né? Ora, aliás, agora uma pergunta. O que você vai ser quando crescer? Eu, jogador de futebol, diz aí o Cascão. Eu quero ser médica, a Mônica, né? Aliás, a Magali, a Mônica quer ser dentista. Mas para isso é preciso estudar. Toda criança e adolescente tem o direito à educação e à escola pública perto de casa. Vamos supor que a escola passe por uma reforma e precisem os alunos estudar numa escola anexo, num bairro vizinho um pouco distante. A prefeitura ou o estado tem que dar o transporte público para levar e buscar, caso a escola seja longe. A mamãe vai me matricular numa escola de boa qualidade. Quem sabe você aprende a falar direito, né? Pois é, turma, os pais devem matricular os seus filhos na escola e não deixar que faltem as aulas. Crianças com problemas físicos ou como Humberto, que não sabem falar, devem receber tratamento médico e educação especiais. A escola tem que se adaptar a algumas necessidades especiais de alguns alunos. As provas podem ser diferentes, as aulas um pouco diferenciadas para esse tipo de alunos, com algum tipo de problema, seja psicológico, físico, etc. Tá bom? As crianças também têm o direito de reclamar de suas notas. É um absurdo, tirei nota menor que o Zé Lelé. Mas por que é absurdo? Ora, eu colei dele, devia receber a mesma nota. Mas é claro, só tem direito a reclamar quando tem razão. Colou, hein? Ora, vou ter de fazer outra prova. Saiu aborrecido. Já vi muito isso acontecer. E os adultos deverão sempre respeitar os valores culturais de cada criança. Aí a situação é aqui. O professor e o aluno um índio. Tentando ensinar a palavra lua, né? Só que lua, na língua indígena, é jaci. E o professor insiste, lua. E chega o diretor, rua. E o diretor então vai explicar de acordo com a linguagem do índiozinho, né? Jaci, jaci. E os valores artísticos também. Decidi que vou ser desenhista. Pense, não, Mônica Feia. Nada mal. Já posso começar a trabalhar, né, Franjinha? Não, Cebolinha, você é muito pequeno. Segundo o Estatuto, é proibido o trabalho de menores de 16 anos, a não ser na condição de aprendizes. Tem projetos, né, do governo, da Prefeitura do Jovem Aprendiz,
Você vai ser aprendiz de feiticeiro, encha o poço para mim. Eu já vi isso em algum lugar. Mas aprendiz é para aprender e não ser explorado. Ainda assim, é necessário que o trabalho do adolescente não atrapalhe os seus estudos. Legal, aprendendo em 2 lugares, né? No caso, no trabalho e na escola. É proibido ao adolescente o trabalho em lugares perigosos e prejudiciais à sua saúde, trabalhar com produtos químicos, tóxicos, não é legal. Bem como trabalhar em horário noturno, entre 10 da noite e 5 da manhã do dia seguinte. Nossa, quanta coisa proibida nesse estatuto, mas é para o nosso próprio bem, Mônica. Por exemplo, é proibida a venda de armas e explosivos a crianças e adolescentes. Bebidas alcoólicas, fogos de artifício, bilhetes de loteria e jogos. É proibido produtos que causam dependência física e mental, como cola de sapateiro. Picolé é proibido vender? Claro que não. Então assim, tem pais às vezes que dizem, menino, vai lá na bodega e traz um cigarro para mim. Tem pais que mandam comprar bebida. Está errado, o estabelecimento não deveria vender. E corre o risco de ser denunciado por isso. Franjinha, uma pergunta. Criança vai para a cadeia? Não. Mas um adolescente pode ser apreendido em flagrante, como é o caso. Mas nunca deve ir para uma prisão comum, ficar misturado com os adultos, por exemplo, né? E quando é apreendido, ele tem o direito de pedir a presença de um advogado. Eu quero a minha mãe. Então será ouvido pelo juiz, onde deverá receber uma advertência e ser obrigado a reparar os danos. Só em casos extremos, o adolescente infrator será internado em local adequado à sua idade, certo? Casos extremos. É o que eles chamam aí de mandar para engorda, né? A gente ouve muito falar isso. E não é legal ser detido. Vamos lá. Sendo tratado com respeito, tendo direito a visitas, à educação, a práticas esportivas. Ok, vamos lá. Então será, para finalmente voltar à convivência familiar e comunitária. Poxa, Franjinha, é legal conhecer o estatuto. Legal foi conhecer nossos direitos. Mas as crianças e os adolescentes não têm só direitos, têm também deveres. Tem dever de obedecer aos seus pais, aos mais velhos, dever de conservar o meio ambiente, o meio que vive. É o dever de estudar para construir um mundo melhor. Afinal, nós somos a base desse país. Mas o nosso maior dever nesse momento é fazer com que nossos direitos sejam atendidos e cumpridos pela sociedade, pelo governo, e dividir com muito mais gente o que acabamos de aprender. Ei, você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? E aqui a gente resume vários direitos, né? Direito à vida, aqui entra uma polêmica que é o lance do aborto, né? Então a criança tem o direito à vida, mas algumas mães querem ter o direito ao aborto. Isso é uma polêmica grande aí. Direito à saúde, à alimentação, à educação, direito ao respeito, à dignidade, à liberdade, direito à convivência familiar, direito à profissionalização, direito à cultura, ao lazer, direito ao esporte. Tudo isso aí e muito mais fazem parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu sugiro que vocês conheçam ele na íntegra. Pesquisa na internet e dá uma olhada nele que vale a pena. Um abração aí, se cuidem, valeu galera, tchau.